E aí, Rômulo, boa noite. Boa noite, boa noite. Vou esperar vocês entrarem pra mim já dar o... É pra quem nunca viu uma live minha nos meses anteriores, é literalmente a mesma razão. Eu atrasei por motivos de janta, ok? Eu cheguei às 7 do trabalho, eu tomei banho, terminei às 7h15, meu avô tava fazendo a janta, tive uns probleminhas pessoais pra resolver, mas aqui estou. Não iria deixar somente isso e 18 minutos de atraso me pouparem de estar vindo aqui conversar com vocês, certo? E boa noite, boa noite! Como é que vocês estão? Oi! Me falem como é que vocês estão. Vocês estão bem? Como é que foi a terça-feira de vocês? Tudo certo? Me falem aí, que eu vou estar organizando meu roteirinho agora, tá em branco, vocês podem ver. Vou estar organizando meu roteirinho agora. E aí, Julião? E aí, Paulo César? A Carol? Evilásio também comenta bastante. Claudineia. Oi, Claudineia, boa noite. E aí, Babi? Você não tá bem, Babi? Oh, meu Deus do céu. Oi, Samira. Oi, Mirella. E aí, Lucas? Fala como desenvolver a mediunidade. Então, olha, eu coloquei 2 teminhas hoje pra vocês estarem selecionando. Pra gente ver qual que a gente já tá discutindo agora, né? Eu coloquei descobrindo mediunidade e buscando ajuda. E as dores dos sofredores, né? Os relatos que eu já passei, que eu já experienciei por meio daqueles que já partiram para outro lado e que estavam em estados de dor e sofrimento. E, claro, eu falei, em vez de falar claro, eu falei, em vez de falar cara, eu falei claro. Primeira vez na live, adoro seu conteúdo. Ô Camila, pô, obrigado, cara. E aí, Lara? Obrigado pelo presente, Carol. Hoje fez 6 meses que sua tia faleceu. Meus sentimentos, Babi. E muito obrigado por tudo que ela nos proporcionou em vida. Ok? Bom, é o seguinte. O tema que foi mais curtido nos stories, pelo menos até antes de eu estar vindo aqui conversar com vocês, porque eu consegui um espaço para respirar, eu arrumei aqui e vim abrir a live para vocês. É o seguinte, foi o tema das dores. A dores dos sofredores. Obrigado pelo presente. Eu só vi o Silva no final, mais legível. Aline BR. Olá, você é incrível. Ah, que isso, obrigado. Boa noite. Então, se aconcheguem. Muito boa noite para vocês. Vou estar explicando um pouquinho como que vai estar sendo a live de hoje. Seguinte, nós colocamos 2 temas disso para vocês escolherem, né? E primeira vez nessa live, amo esse tipo de conteúdo. Ai, que bom. Olha, nós escolhemos 2 tipos de conteúdo para vocês, que era o que eu pensei que fosse ganhar, mas não foi o que ganhou, que foi mediunidade, descobrindo a mediunidade e buscando ajuda. E o outro foi a dores dos sofredores, né? A dor dos sofredores, os relatos sobre as minhas histórias. E o que ganhou foi, no caso, as dores dos sofredores. E aí, Milena? E aí, galera, tudo bem? Primeira vez aqui também. Fiquem à vontade, nós fazemos lives a partir das 8. Às vezes acontece um atraso, como agora, que aí vai até 9h30, de terça e quinta. Obrigado pelo presente. Rosana, tá travando? Gente, vamos conferindo aqui pra mim já. Manda um joinha se o áudio e a imagem tá ok. Se não tiver, manda um desjoinha, fazendo um favor. Obrigado pelo presente! Júlia, sabe por que quando auxiliamos as pessoas o rosto fica vermelho? Tipo, dizendo pra parar de falar? Julião, eu reconheço isso como um estado de nervoso. Muito obrigado pelo presente! Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Ok, meus amores.
minhas centelhas divinas de luz? Vamos tá dando... Fiz um roteiro assim meio bagunçado, mas eu vou tá utilizando isso aqui mesmo para tá podendo conversar com vocês. Seguinte, obrigado pelo presente, Babi. Oi, Jup, sua linda perfeita da minha vida. Oi, Bia, sua linda. Oi, Aisla, maravilhosa. Cadê os brincos da respiração do sol? Igor, estão em casa. Estão lá no meu voo. Você pediu pra eu chamar no... Ana, seguinte, ó, vamos lá. Vamos lá. Tô acabando aqui o roteiro. Roteiro finalizado. Tá aqui esquematizado pra vocês. Vou tá... Ó, tô bem, Aisla. Estou bem. Tive um ótimo dia, foi um dia maravilhoso. Tô bem. Vamos começar a live, então? Vamos começar, que já teve um pessoal que já saiu, talvez por conta tá enrolando. É o seguinte, dos temas que foi exposto pra vocês, o que ganhou foi a Dores dos Sofredores, né? As histórias que eu vou contar, separei 3 histórias pra tá contando pra vocês. Eu vou até sair aqui dos comentários, pra mim poder só prestar atenção em mim. E vai ser o seguinte, eu vou estar expondo 3 historinhas, tá bom? Sobre relatos do que já aconteceu comigo, da minha vivência, e depois dessas 3 histórias, eu vou estar abrindo para perguntas de vocês, ok? Depois que eu terminar de concluir as 3 histórias, eu vou estar abrindo para pergunta para vocês, ok? Certo? Porque senão a gente vai ficar prolongando muito, que nem na outra live, e essa live ela tem um tema. São 3 histórias, garanto que não vai decepcionar vocês, porque são experiências que nos geram conhecimento. E isso é muito importante, ok? Quero pedir para vocês curtirem se vocês gostarem da live, para ela ser recomendada para mais pessoas, aparecer na For You de mais galera. E se vocês tiverem a disponibilidade de tá compartilhando para trazer mais gente que gosta do conteúdo para cá, também vou ficar muito contente com isso. Os presentes são sempre bem-vindos, inclusive muito obrigado por vocês que enviam os presentes, eles estão sendo todos voltados para mim tirar minha CNH. Pra quem é velho de Guerra das Lives sabe que isso aqui é o futuro chaveiro da minha moto. É o chaveiro da minha futura moto. E eu gosto de colocar ele pra aparecer nas lives. Na verdade, eu uso ele quase que o dia inteiro, então... Bom, é isso. Olha, pra quem quer conversar comigo, obrigado pelo presente. Pra quem quer conversar comigo, conversar por mensagem, eu vou falar o de sempre. Muito obrigado pelos presentes. Olha, vão conversar comigo, eu respondo vocês pelos comentários daqui, ok? Dos vídeos e pelo Instagram. Ah, Júlia, eu quero contar uma história. Eu quero contar uma história. Você cortou? Ah, verdade. Sua cara agora. Eu quero conversar com você, eu quero contar uma história, quero contar um relato do que aconteceu comigo. Como que eu faço? Tem muita gente, muita gente que tá tentando fazer isso comigo pelos comentários dos vídeos. Aí às vezes começa a contar uma história, aí tem aquele limite de caractere, fica aquela coisa solta, fica muito difícil de eu estar entendendo e tira a sua privacidade. Eu não gosto disso, eu não gosto de terem outras pessoas palpitando sobre o problema de vocês. Eu quero privacidade tanto para as minhas respostas e as respostas que vêm do lado de cá, para me passar para vocês, tanto quanto conta a história de vocês. Então, conversem comigo se for essa situação pelo meu Instagram. Se tiver alguém aqui que já conversou comigo, pode confirmar que eu respondo todo mundo, ok? Eu tenho horários... Muito obrigada pelo presente. Ai, que gracinha! Ai, que bonitinho! Eu respondo depois do almoço ou a partir das 4, 5 horas da tarde, que são os horários que eu tenho disponível para estar podendo fazer isso. A mesma coisa acontece com o TikTok. Às vezes, assim, como os assuntos lá são mais sérios... Importante, como os assuntos lá são mais sérios, eu preciso dar mais atenção pra vocês, tá bom? Não é uma coisa mais rápida que nem aqui no TikTok, certo? Inclusive, esqueci de postar vídeo hoje tarde. Tem que postar depois que eu finalizar a live. Boa noite pra quem tá chegando. Tô passando um recadinho aqui. Então, olha, @ajovemmedium, mesma coisa que tá aqui do @ do TikTok. Vocês vão lá no meu Insta, não tem como confundir a foto. Eu tô com o cabelo curtinho desse jeito e ele tá rosa, galera, tá rosa. Não tem como. Muito obrigado pelo presente, pessoal. Então, bora lá. Já dei todos os recadinhos pra vocês. Vamos pras histórias. Eu vou contar as histórias com relatos que foram passados por esses desencarnados, ok? E que realmente mexeu muito comigo. Muito comigo. Eu
eu pedi autorização dos meus mentores para estar podendo falar as histórias. E por enquanto eu tive autorização de duas. Duas apenas. Eu espero que até a conclusão eu acabe podendo falar mais uma terceira, porque daí fica saudável. Ó, essa situação, essa dor, é uma dor que se passou de experiência aqui mesmo, na casa da minha tia. A minha tia tem todo o conhecimento quanto à minha mediunidade, a minha prima tem conhecimento quanto à minha mediunidade, grande parte da minha família tem conhecimento quanto ao dom que eu possuo. E o que acontece? Minha tia teve uma troca de fogão. Ela ganhou um fogão, né? E aí ela trocou de fogão. E o fogão antigo, que tinha... Tia, quanto tempo tinha? Tia, quanto tempo tinha o fogão? Mais de 10 anos. Mais de 10, né? O fogão que ela trocou, né? No caso que ele possuía mais de 10 anos, certo? Eu tava aqui e ela colocou no corredor da casa. No final do corredor aqui da casa. E eu tava tendo uma sensação muito esquisita. Muito esquisita, porque assim, eu não sei se vocês possuem conhecimento, mas quando você troca alguma coisa que há muito, muito tempo estava em um lugar na sua casa, ocorre uma mudança de energia, porque houve uma movimentação. Por isso que é importante coisas que ficam muito tempo num lugar só, você estarem limpando. Por quê? Porque a limpeza faz tanto a higiene espiritual e astral, quanto a do próprio objeto, ok? E no caso, sim, era feito, tá bom? A higiene da cozinha, a higiene do fogão. Só que o que ocorreu? Eu falo muito o que acontece, vocês já perceberam? O que ocorreu? Eu vim do meu vô para minha tia, e quando eu passei para a entrada, eu escutei um... Sabe quando você tá cansado, você solta aquela respiração super funda? Aí eu olhei pro fundo do corredor e, cara, a feição dele era de tanta tristeza, tanto desaprovação, falta de conclusão do que era acontecido. Quando eu vi ele com as mãos no fogão, porque tava com uma mão na lateral e uma mão em cima, tava grudado, parecia que era um só, ele e o fogão, as mãos. Tava agachado assim, todo corcunda, desse jeito assim. Aí quando eu cheguei perto, abaixou mais a cabeça e se negou a conversar comigo. Aí eu falei, epa, aqui eu vou precisar de mais ajuda. Só eu sozinha e com as minhas preces não vou conseguir aliviar a dor dele. Então eu chamei o Endo, chamei a Tomiko, chamei meus mentores e falei, e aí, o que eu faço? Assim, conversa com ele. Fala que você não tá aqui pra machucar. Você quer saber só o que tá acontecendo. Aí eu tentei abaixar a cabeça no campo de visão dele, né? E tava muito sinistro as mãos, assim. Tava com uma camada brilhando num tom de roxo com preto, muito ruim. E ele tentava se mexer, porque ele começou a ficar incomodado com a luz que eu carrego, com a minha energia. Ele tentou sair e ele não saía, ele ficava assim, grudado no fogão. Aí eu peguei e falei assim, há quanto tempo você tá aqui? Porque pra chegar nessa situação, gente, de estar preso desse jeito, é muito tempo. Muito tempo. Aí ele falou, já tem uns 10 anos que eu tô aqui. Aí eu olhei pro meu mentor assim, esperando uma resposta, né? Aí ele olhou pro meu mentor. Ele olhou pro Endo. Aí eles ficaram se olhando por um bom tempo, e nesse meio tempo, eles tiveram uma conversa que é muito comum no plano espiritual, aquela que acontece só por aqui. Que nós ainda humanos não temos toda essa capacidade para estar conversando somente pelo nosso pensamento. Aí o Endo ele fez uma camada assim para englobar só a gente. Ele falou assim para mim: Kyoko, é o seguinte, é uma maldição.
Aí eu fiquei mais preocupada ainda, porque quando é maldição, significa que alguém jogou aquilo. E se for alguém que jogou aquilo, foi um trabalho que foi realizado. Só que, cara, ele tava esquelético, no puro osso, fundo aqui, com um cabelão assim, cobrindo o rosto. Aí eu peguei e falei assim, a gente pode ajudar? Aí ele pegou e falou assim, pode. Só que você tem que perguntar pra ele se ele quer ajuda. Aí quando ele desfez a fenda, eu peguei e falei assim, você quer ajuda pra sair daí? Aí ele falou, eu quero sim. Só que a casa não é minha. A casa não é minha, o fogão não era meu, então eu fui comunicar à minha tia. Foi um choque pra ela, como foi um choque pra mim, porque tinha muito tempo que tava ali. E ele confirmou a quantidade de tempo. O Endo falou que realmente era tudo isso de tempo. E foi algo que foi feito muito tempo atrás pra ter o quê? Escassez. A falta de alimento dentro da casa. Entendeu? E lançaram isso logo com o fogão, que o fogão não deixa de ser o coração da cozinha, porque é nele que a gente prepara as coisas. Só que como não estava dando certo, ele estava fraco, esquelético. Se tivesse dando certo, ele estaria enorme no plano espiritual. Vocês não têm noção, ele ia estar, tipo, super imenso, muito, 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 muito com excesso de peso, sabe? Com excesso de... eu não sei nem explicar pra vocês. Aí eu peguei, aí o Wendell, meu mentor, falou assim, é o seguinte, é a sua tia quem tem que convidá-lo a acompanhar a equipe espiritual. Já tava no portão, a gente abriu o portão da casa, tá bom? A gente abriu o portão que fica no final do corredor, abrimos o portão da casa e já tinha uma equipe lá com roupas completamente diferentes. Eu não tenho permissão pra falar de onde que é a equipe e o que elas, né? Mas assim, eles já estavam 2 lá fora, me cumprimentaram, eu cumprimentei, agradeci a presença e minha tia falou, você já tá livre da sua tarefa. Você pode segui-los para começar o seu tratamento, para que você possa ficar bem. Ele olhou assim para mim, olhou para minha tia. Minha tia não tem essa visão, ela não sabe, ela não teve a sensação do olhar de dor, do sofrer que ele estava passando. E ele olhou assim para mim de novo e falou: "Obrigado". Aí ele começou a chorar. E no que ele começou a chorar, aconteceu uma das cenas mais inusitadas para mim do plano espiritual. Ele puxou a mão do fogão e a mão ficou no fogão. Ele saiu só com essa parte dos braços. Ele deixou lá. Aquilo já nem era tanto dele. Eu não nem sabia que eu tinha cabeça para poder estar vendo aquela cena. Aí ele acompanhou, ele era tão alto, mas tava tão corcunda porque o tempo deixou ele muito assim, porque ele tinha que ficar encolhidinho ali com a mãozinha no fogão, né? Com a mãozinha no fogão. E aí ele foi, a hora que ele chegou, que ele saiu para fora da casa, foi a coisa mais linda do mundo. Porque por ele ter aceitado ajuda, rompeu a casca da maldade que ele estava envolto. Então ele já estava com o corpo, com o corpo. Tava com o espírito na forma que ele tava quando desencarnou. Um homem bem alto mesmo, com um cabelão gigante. Ele tava com a camisa de botão preta, uma calça jeans, nem olhei o sapato. E ele estendeu assim a mão e tava toda ferida. Aí os enfermeiros que vieram, né, eles enfaixaram assim e levaram ele. E eu fiquei muito feliz. Assim, foi vários choques, porque eu não esperava que ele fosse arrancar. Mas aquilo, Mas, Júlia, você falou que ele arrancou as mãos. Como que ele estendeu as mãos depois de ter se rompido, que ele ficou desse jeito? É assim. Desce! Vai, não tô com graça, não! Desculpa. Ele deixou a maldição que ele foi imposto. Depois que ele foi embora, o Endo ele sempre passa pra mim o que foi que levou aquele ser a estar naquelas condições, né? E ele me explicou o seguinte: não são todos que podem estar tendo a explicação, mas como foi importante pra mim e foi importante pra minha tia, o Endo me passou essas informações. Endo, pra quem não sabe, tá com dúvida de alguma coisa, é o meu
é um dos meus mentores, ok? É o meu mentor superior. Ele quem passa a maioria das informações quanto ao que eu tenho que fazer. Ele pegou e falou assim: foi instalado uma maldição de seguinte: alguém que não gosta, que não gostava da minha tia na época, desejou que ela não tivesse fartura dentro da casa. Só que ela não, nesse ato de ficar desse jeito, tinha um obsessor com essa pessoa. O que ele fez? Ele não podia largar essa pessoa que não gostava da minha tia para poder obsidiar a minha tia. O que ele fez? Ele foi na frente de... Posso falar? Ele foi na frente de um cemitério, recrutou a alma, esse espírito que estava só querendo ver a família, e falou: olha, se você fizer um favor para mim, eu arrumo um jeito de você ver sua família. Eu consigo isso pra você. Mas só que você tem que fazer um favor pra mim. Aí ele: não, eu faço sim. E ele aceitou esse contrato com esse obsessor, que já era muito mais experiente em trabalhos ruins, em feitos ruins, que abominava a luz. Ele pegou um espírito recém-desencarnado, chegou até a casa da minha tia, acompanhado dele, e falou: você vai entrar aí dentro e você vai se fixar no fogão. E o seu papel é simples para você ver a sua... Oi? Na época você não explicou assim. Na época eu não expliquei. Não podia. Aí o que aconteceu? Tá vendo? Nem pra minha tia eu contei. Então, assim, a sua função para você ver a sua família é que ela nunca tenha coisas para comer em casa. Você deve levá-la à miséria. Só que a fé aqui é diferente. E os trabalhos não começaram a proceder. Então, o que aconteceu? Ele foi ficando esguio e sem força. Só que ele fez um contrato, né? Ele fez um contrato. Ele colocou a própria encarnação, no caso, a própria o desencarne dele, ele se limitou a um trabalho muito ruim. Então, ele ficou por mais de 10 anos, quase 11 anos, preso aqui, nunca teve a oportunidade de ver a família, nunca fez alguma coisa voltada pro bem, porque eu perguntei pra ele: o que você tá fazendo aqui? Ele pegou e olhou pra cima e falou assim: olha, menina, eu só sei que eu tenho que ficar aqui pra que não haja fartura. Eu tenho que fazer com que tudo dê certo e ela chegue à miséria, senão eu não vou poder ver minha família. E eu tô com saudade da minha mãe. O olhar, a tristeza do que era feito. Ai, gente, foi muito ruim. Foi muito ruim. Muito ruim. Essa foi a primeira situação. Tem um tempo já que a gente passou por isso. E tem pessoas já em maior exercício com a espiritualidade que falam assim: mas você não pode estar podendo fazer isso sozinha. Porque por mais que seja um objeto que estava fixado, é um trabalho de desobsessão. Você está desobsidiando alguma coisa. Mas é o que eu falei. Eu não fiz o trabalho sozinha. Sozinha seria sem eu estar fazendo, no caso, sem a permissão do meu mentor, eu estar forçando ele a sair à força da casa e desrespeitando todas as outras regras da espiritualidade quanto a honrar e respeitar a luz. Então eu chamei o Endo, anos-luz de evolução da nossa à frente de mim e de muitas outras pessoas, ok? E foi me passado por intermédio do que teria que estar fazendo. Tanto que a gente não teve que chamar a equipe. A equipe já estava no portão esperando. Tava só esperando ele, entendeu? Então, foi um caso assim, uma exceção, tá? Não foi nada tão grave, até porque ele tava sem força, porque ele não tava sendo alimentado, o objetivo dele, que era deixar a minha tia em tremenda miséria, né? Graças a Deus, ele aceitou o tratamento, ele tá bem no plano espiritual, e eu tenho muita esperança de que ele já tenha tido a permissão de ver a família, porque
pelo olhar dele, ele tem um amor muito grande, ainda mais pela mãe dele. Ainda mais pela mãe dele. Ok. Se vocês estão preocupados com nomes, não posso falar nenhum, tá bom? Não posso falar nenhum dos desencarnados. Ok? Você é muito iluminada. Ah, obrigado. Agora eu só vou ver um pouquinho do que vocês estão falando para eu poder entrar na outra história. Espíritos confusos acabam sendo usados pelos... Sim, exatamente. Olha aqui. É a Mirna Lúcia. Espíritos confusos acabam sendo usados pelas maledicentes. Então, gente, é muito triste isso. É muito triste. Eu comentei sobre isso na live do Belém de Arrepiar. Inclusive, se alguém não viu a live no domingo que eu fiz, lá no canal do Natan, no YouTube, Belém de Arrepiar, a live ainda tá em dia. Eu não sei se vocês caíram em peso na live, mas teve muita pergunta. Eu acho que eu fui uma das pessoas que deu mais horas de live lá, porque tinha muita gente comentando. E, velho, eu fiquei muito feliz. Fiquei muito feliz que vocês estavam lá. Eu expliquei pra eles. Espíritos recém-desencarnados que ficam em frente aos hospitais, que ficam em frente aos necrotérios, que ficam em frente à funerária, no cemitério, eles não possuem tanto conhecimento, eles estão desesperados, eles querem aquilo que eles já tinham. Ver a mãe, ver a namorada, ver o namorado, fumar, até mesmo ter relações sexuais, né? Então, como eles não sabem como fazer isso, porque eles são novos, entre aspas, no plano espiritual, porque eles não se recordam como as coisas funcionam, esses seres ruins falam, tá aí, é uma boa oportunidade de estar fazendo mais um lacaio. Vai lá e, cara, pega e manda fazer uma coisa e depois de muito tempo tem que ser um trabalho assim, ou ele aceitar, se alguém faz muitas preces, ele consegue encontrar luz sem que seja feito um trabalho assim, como o do rapaz, né? Que aconteceu aqui na casa da tia. Mas se não, pode ficar por muito tempo, cara. Muito tempo. É um pouco triste. Você consegue fazer projeção astral? Gabriel, pra ser sincera, eu nunca estudei ao certo projeção astral. Eu tô numa linha de estudo agora do plano espiritual, né? De coisas passadas de ambos os lados. Eu tô lendo, tenho que ler o livro continuar a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, o livro dos médiuns e ler o Diálogo com as Sombras, né? Que vai ter um curso, inclusive, de dialogação, né? De como que nós médiuns dialogamos com os seres no plano espiritual na casa espírita que eu frequento, e eu tô muito ansiosa. Eu tenho que ler esse livro até sábado, dia 27. Pergunta da Jéssica interessante. Vou só deixar porque tem vínculo com a história e depois eu vou contar outra. Quando a gente desencarna, a gente não pode ficar perto da nossa família? Jéssica, sim e não. Se você tiver bem, tipo assim, se você tiver saudável, não sei nem se essa é a palavra certa, mas são coisas que dependem de como você está no plano espiritual, no plano espiritual pós o seu desencarne. Porque se você estiver confusa, sofrendo e coisa assim, não é permitido. Então, sim e não. Se você tiver mais dúvida quanto a isso, procura vídeos no YouTube que vai ter muitos outros médiums já experientes para poder contar para você. Ok? Mas na maioria das vezes acaba sendo não. Só se estiver, tipo, em uma situação completamente diferente. Tipo, o exemplo que eu usei na live de quinta-feira. Tá o pai e o filho dentro do carro. Obrigado pelo presente, Luiz. Aí eles batem o carro, sofre acidente, o pai fica vivo, o filho morre. Aí, logo ali onde é que tá, né, ele tem um desprendimento. O filho desprendeu do corpo e vê o pai. Aí, se ele vê o pai, que no caso é um parente, e não aceitar a ajuda do plano espiritual e querer continuar com o pai, nesse caso, sim. Onde o pai for, ele vai estar próximo. Então, como consequência da mãe, da avó, do tio, do primo, essas coisas. Entendeu? Vamos para a próxima pergunta? Vamos para a próxima história. Muito obrigado pelo presente, Thiago. Sim, Márcia, para ver a família precisa ter autorização, como eu expliquei para vocês. No caso bom, são muitas variáveis. Falar sim e não acaba sendo muito vago. Eu recomendo que vocês busquem autores que já escreveram sobre isso, que já tem muita mais vivência com isso, porque afinal eu tenho só 7 anos de experiência com o espiritismo e com o plano espiritual, né? E somente 2019, 20, 21, na verdade, 2020. Eu tenho só 2 anos de trabalho sério que eu aceitei de fato
a minha missão aqui na Terra, né? Então, eu ainda tenho muita coisa pra aprender e o que eu falo com vocês é só o que me cabe de... Ai, como fala? De conhecimento. Tem muitas outras coisas pra mim estar adquirindo, então às vezes eu posso dar uma resposta um pouco vaga, ou só falar o que eu sei, porque eu não quero mentir pra vocês, tá bom? Eu tô aqui pra trazer as coisas de um jeito, do jeito certo. Um jeito que eu falo, quando eu não sei, eu falo não sei. Quando é pra explicar alguma coisa que eu sei só um pouquinho, eu explico um pouquinho, não fico inventando lorota, porque não dá. Juba explica tão bem, orgulho. Ai, Bia, também tenho orgulho de você. Ok, vamos para a história de número 2. Número 2. Sim. Eu coloquei o nome da outra história de Fogão. E essa história chama o Fumante. É da história. Você lembra que eu falei pra você que eu ganhei isso aqui do primo da Rafa? É essa história. Só, o Wendel só deixou contar 2 só. Fui buscar mais, ele não deu resposta. Ele que escolheu? Ele que escolheu as histórias. Ó, o seguinte. Isso aconteceu no começo desse ano. Aconteceu no começo desse ano. Se eu não me engano, foi na primeira semana de janeiro. Foi na primeira semana de janeiro. Eu tava na casa de uma amiga minha, certo? Tava na casa de uma amiga minha. E o primo dela tava presente. E ele tem conhecimento sobre o plano espiritual. A namorada tem, a mãe dele, né, também. Essa minha amiga também, porque afinal a família, ela e a mãe dela frequentam a casa espírita. Inclusive aqui eu frequento também. E ele tava contando, ele tava relatando, o primo dela, umas situações sobre ele. De que de vez em quando, sim, muito desenfreadamente, dava vontade de sair do trabalho para poder fumar. Dava vontade de sair do trabalho para poder fumar. Ele não entendia isso, que era como se, né? Aí ele acabava cedendo em relação a isso. Conforme ele foi contando a história, ele estava sentado na cadeira, né? Atrás dele foi moldando um espírito que batia quase a cabeça no teto. E olha que o pé direito da casa é relativamente alto. E aí a forma era fumaça. Ficava um montão de fumaça. Um montão de fumaça. E ficava aquela fumaça, aquela fumaça, aquela fumaça. Até ele se moldar, ele se aparecer por completo. Né? Quando eles se aparecem assim, é porque já tá na hora de estar podendo fazer alguma coisa com eles. Um trabalho, alguma orientação. Enfim, coisas assim. Ele foi conversando comigo e eu fazendo assim. E eles sabem sobre a minha mediunidade. Kyoko, tá tudo bem? Aí eu voltei, né? Olhar pra ele e falei, Pedro. Falei o nome, oh meu Deus. Falei assim, ó, é o seguinte. Eu preciso que você confie em mim pra mim poder ajudar você. Porque a sua vontade de fumar não é sua. Aí, o carinha que tava de trás dele tava de costas pra mim. Aí ele só virou a cabeça. Ele virou a cabeça e tava com um cigarro na boca. Aí ele tirou o cigarro da boca e soprou uma fumaceira na minha cara que, olha, ainda bem que é uma fumaceira espiritual. Porque se fosse uma fumaceira de verdade, eu teria ficado muito irritado de alguém na minha cara, de verdade. Mas não deixou de incomodar do mesmo jeito, né? Quando ele fez isso, ele foi pra colocar a mão no primo dela, né? Pra poder pegar assim e dar essa mesma vontade. Porque ele ficou irritado e por estar irritado ele queria fumar. Ele colocou a mão aqui assim, só que passou por ele. Porque o rapaz, ele virou pra mim e falou assim, eu aceito, eu confio em você. Tem alguém aqui, não tem? Eu falei, tem. Tem alguém aí. E é a razão desse seu vício descontrolado, confuso que você tá tendo. Aí, nossa, cara. Daí o grandão de fumaça ficou fudido de bravo. E só que como que a gente se propõe? Sorry, não sei por que aconteceu isso. Mas como o grandão, como o rapaz aceitou o trabalho, aceitou a ajuda,
ele não conseguia mais sair dali. Ficou fixo ali, com o pezinho no chão, ele ficava tentando sair assim, ele ficava rodando aquela cabeça dele como se fosse uma coruja. Ficava rodando assim pra acompanhar a gente, onde é que a gente tava. E sempre fumando. Um cigarro dele, que eu nem sei de onde é que ele tirava, né? E ficava assim, e ficava assim, e ficava assim. Aí, nós fizemos o procedimento de novo, orientado pelo Endo, e dessa vez até a Lucy estava junto. São 2 dos meus mentores que mais têm ação no meu dia a dia, nessa fase da minha vida. Nós fizemos, né? E quando foi o momento do desprendimento, que nós usamos as palavras para que aconteça o desprendimento. O Endo falava para mim, eu passava para o rapaz, e o rapaz proferia aquilo que tinha que ser dito para acontecer a desvinculação dele com o desencarnado, que estava fazendo até um trabalho de obsessor, estava obsidiando, estava usando alguém vivo para estar podendo suprir o vício que ele tinha. Foi feito o trabalho e o mais mágico e surpreendente de tudo é que, em meio aos prantos de todo mundo, porque basicamente todo mundo acabou chorando, ele sentiu muito mais leveza. Muito mais leveza. Inclusive, ele levou até pra ele mesmo, o primo dela, levou até pra ele mesmo, a mesma coisa em relação à bebida. Mas eu falei assim, mas quanto à bebida, tá tudo bem, porque você tem controle quanto a isso. Você sabe que você está bebendo por você. Só que na parte de fumar, você tinha uma desconfiança, só que você não fazia nada. Aí ele mesmo assim, eu não vou beber mais a partir de hoje. Ele tinha levado uma garrafa de... acho que era whisky, que ele gostava de beber whisky. Os whisky, umas garrafas muito bonitas. Ele nem bebeu mais aquela. Foi a última noite que ele bebeu. E também foi o último dia e a última noite, né, que ele fumou. Ele mandou mensagem pra mim, né, falando que tá tudo bem. Tanto que, como agradecimento, eu ganhei essa pulseirinha aqui, ó. Né, que ele trabalha com essa questão das bijuterias, né, e ele que fez, né. Ele falou, escolhe uma aqui. Aí eu escolhi e fiz isso. O cara que tava com essa forma de fumaça, eu incluí ele na história porque ele estava sofrendo por um vício. Muito obrigado pelo presente. Ele estava sofrendo por um vício. Ele estava querendo alimentar isso. Corre, Gigi, corre, Gigi. Não, tu manda aquela velha preta que apareceu na parede. Oh, meu Deus. Não vai pegar você, não. Quê? Ela fica paradinho. Fica? Não vai fazer nada pra você, não. Ai, pelo amor de Deus, cara. Ele tava querendo muito, tá podendo... pessoas que estão passando aqui são vivas, ok? Graças a Deus, porque na live de quinta-feira falaram assim, passou alguém atrás, era minha tia. Ai, meu Deus. Então, assim, ele tava muito querendo isso. Só que não foi tão tranquilo. Ele não... Essa aqui também tá viva, tá bom? Que bonitinho que ficou com as orelhinhas. Skincare. Ela faz a skincare dela. Então, assim, ele não queria ir de jeito nenhum. Ele tava se recusando, se relutando ao máximo. Assim, olha, eu não vou. Eu vi. Eu preciso fumar. Ele ficava, eu preciso fumar. Você não pode fazer isso comigo. Você não pode fazer isso. Só que que foi pedido? Foi assim, Pedro. Eu tento não falar o nome, mas eu esqueço. Foi assim... ninguém sabe quem que é a amiga, né? Realmente, eu peguei e falei assim, eleva aqui o seu espiritual, a sua energia. E assim, ele tem uma luz maravilhosa, né? Só que acontece por uma brecha pro vício, tá acontecendo algum tipo de né? De tá tendo algum obsessor por conta desse pequeno deslize, né? E não adianta falar assim, não, mas se eu fizer reforma íntima, se eu fizer oração todo dia, se eu praticar não sei o quê, vocês têm que entender que não são práticas mecânicas, tá? Tipo assim, nananana, pronto, tô suave. Fez a leitura, tô no recurso de reforma íntima. Se a mudança não for daqui, daqui de dentro, são ações vazias, tá bom? São ações completamente vazias. Foi passado...
para ele o que era para ele estar fazendo. Depois, né, foi até recomendado que ele tivesse mais contato e conhecimento sobre o arcanjo Rafael. Vocês têm conhecimento dos 3 arcanjos? Gabriel, Miguel e Rafael? Gabriel, o mensageiro. Rafael, o da cura. E Miguel, o guerreiro, né? Tanto que tá sempre representado com a espadinha. Obrigado pelo presente. Então, assim, ele foi encaminhado com muita resistência. Então, quanto a ele, eu não sei se ele aceitou definitivamente ajuda. Porque eles também possuem escolha. Se eles forem para tratamento e chegar um ponto que ele fala assim, ó, não quero, vou voltar, porque isso aqui tá muito difícil, isso aqui eu não quero, eu não sei que palhaçada essa que vocês fazem aqui, que tipo de tratamento que você tá fazendo aqui, não quero, eu vou voltar. Eles voltam, tá? Eles voltam. Pensa que não, porque volta. Por isso que, assim, uma coisa que seria muito bom era se para esse desencarnado, esse ser, a família fizesse bastante oração para ele, porque ajudaria ele tá tendo mais oportunidades de estar enxergando em si mesmo essa luz. Ainda mais orações para a fortificação do anjo da guarda. Eu acho isso muito importante. Quando alguém falece, se você quer ajudar no processo de encontrar a luz do lado de lá, façam preces para o anjo da guarda dessa pessoa dar força e luz para que ela encontre o caminho certo. Porque é importante você faça oração para ela e faça oração para o anjo da guarda dela. Porque o anjo da guarda é muito importante pra gente, cara. Eu mesmo sou apaixonada do meu guardião. Faço oração mesmo, peço proteção mesmo. Ele tá aqui a serviço, ele tá aqui a trabalho. Se é pra me proteger, protege. Se é pra puxar a orelha, puxa. Se é pra me vir por intuição, ó, não vai por aqui não, você vai por ali, eu vou por ali, não vou por aqui. Porque se ele falou, tá falado. É ele que tá cuidando de mim, então ele sabe o que é melhor pra mim. Porque sendo meu anjo protetor, ele é alguém enviado por Deus. Sendo um ajudante de Deus com um trabalho tão importante, ele só tem me proporcionar o quê? A minha luz. Tanto que quando nós estamos em desconexão com a nossa proteção, acaba acontecendo algumas coisas desagradáveis pra gente. Acaba acontecendo. Então, façam prece até pro próprio guardião de vocês, tá bom? Não vai pensar só em quem já foi e esquecer de quem tá aqui, tá? Quem tá aqui. Principalmente crianças. Vocês não têm noção. O filho de vocês, sobrinho, enteado, irmão, não sei, gente. Eles não sabem isso. Eles não entendem isso. E se vocês puderem estar fazendo isso por eles, até eles terem esse discernimento, saber que é importante a proteção, poxa, vocês vão estar ajudando muito, evitando até da criança ficar doente, da criança cair em alguma coisa que possa machucar muito gravemente por ter sofrido alguma interferência ruim do lado de lá, porque o anjo da guarda tá fraco, não que não esteja protegendo, não que ele não vou deixar, não, o anjo da guarda, já que ninguém tá fazendo oração, nem a criança não tá ajudando em nada, também não é assim, né, vamos usar do senso. Vamos ter um pouco mais de entender, porque se fosse assim, pelo amor de Deus, né? Não é que não tem ação, é que você fortifica ainda mais o trabalho fazendo as orações, ok? Bom, de permissão dos meus mentores, eu tinha dito que iam ser 3 histórias, mas me foi permitido falar só 2. Não vou desrespeitar, nem descumprir com o que me foi passado daqui, porque pra mim, o Ender é como se fosse o meu pai, e eu respeito muito ele. Ele nunca me prejudicou e nunca prejudicou ninguém que eu conheço, em nenhum trabalho e nem nada. Fica pra vir o soluço e não vem. Agora, fico aberto para responder perguntinha de vocês. Então, prepara a pergunta, e se ela for muito boa não, né? Não tô falando que tem resposta que é pergunta que é ruim. Tô falando que vocês têm pessoas que às vezes fazem umas perguntas muito complexas, né? Tipo na live do Natan. Você já conversou com ET? Não tive esse privilégio ainda não. Você enxerga espíritos de olhos fechados? Sim! Os espíritos dos animais e os espíritos dos animais de estimação. Shopee, que é isso? Tô fazendo live. Ó, os animais, eles também possuem processo evolutivo e reencarnatório. Eu tenho até um livro que chama A Vida e a Alma dos Animais, que eu não li ainda, mas eu comecei. Eu tenho que estar fazendo um vídeo, na verdade eu tenho que estar estudando mais sobre isso, né? Como saber o nosso anjo da guarda? Júlia, a gente não sabe, a gente só sente.
tá bom? Ao menos que tenha alguém, eu falo isso por mim, tá bom? Às vezes alguém tem experiência de saber de como é a forma do guardião que a protege. Mas no meu caso, eu tenho assim só um vislumbre de como ele seja, tá bom? Pra mim, meu anjo da guarda, ele é um grandãozão assim, com uma armadura maravilhosa, azul e prata, com capacete tipo espartano, aquelas asas maravilhosas que eu sinto ele me cobrir com ela, e a espada sempre aqui na frente ao corpo para proteção. Mas ele nunca usa. Aqui é só o símbolo da ação que ele tem, me proteger. Compulsão alimentar grave pode ser obsessor? Ó, eu não vou falar sim, é um obsessor, mas pode ser que seja. Porque da mesma forma como tem espíritos que estão querendo fumar, beber, se relacionar sexualmente, tem espíritos que estão com muita fome. E como é que eles são supridos por essa necessidade de comer? Buscando algum encarnado que já esteja comendo para estar podendo fornecer aquela sensação para ele. Mas isso só acontece quando a vibração de vocês estão de mesmo nível. Você não leva um encosto para casa se você não tiver na mesma vibração do encosto. Olha só, essa pega lá no rim da gente. Assim, quer dizer que para mim ter chegado nessa situação aqui, eu tô do mesmo nível que ele? Preocupante, né, amigão? Preocupante. Então, assim, vocês precisam sempre se manter muito elevados espiritualmente. Porque quanto mais elevado vocês estão, vocês não vão chegar nessa vibração daqui de baixo. Entendeu? Então, você estando aqui, pode ser só um processo de ansiedade seu, alguma coisa que está te levando a comer muito. Mas se você chegar aqui e tiver esse costume, essa vontade de comer muito, e ele sentir que você tá no mesmo naipe que ele vai falar assim, então eu vou dar mais vontade de comer, porque eu preciso sempre estar comendo. Aí acontece isso. Você só entra na vibe do encosto. Não, você só leva o encosto pra casa quando você tá na mesma vibe que ele. Entendeu? Eu e minha ex somos separadas por algo ruim? Não faço ideia. No velório, o espírito ficar perto do corpo? Normalmente não. Normalmente não. Não é permitido, porque vai ter muito sofrimento dos parentes e tudo mais. Então não são todos os casos que. Não são todos os casos. Pode ser que aconteça, mas não são todos os casos que isso aconteça. A palavra de Deus diz que quem morre volta a pó, e o espírito volta para ele. E aí? E aí que isso é o que está escrito na Bíblia, e eu não estudei sobre isso ainda, então eu não tenho como confrontar esse seu questionamento, nem como pontuar alguma coisa. Eu não possuo experiência sobre, eu não estudei sobre ainda, já vi, perguntei para amigos, teve uma explicação, até do André Luiz, que está num livro sobre esse processo, né, do sono profundo até o retorno do Cristo. Então, eu não tenho conhecimento suficiente para estar debatendo com você essa pergunta, tá bom? Estou sendo aqui sincera, eu não sei o que fazer, sei sobre isso, muitas pessoas conversam sobre isso aqui, mandam esse comentário, né? Então, eu só te peço paciência até eu conhecer, até eu ter estudo, ou busca você mesmo no YouTube, né? Algum livro espírita que já teve essa explicação, tá bom? Propaganda grátis da Shopee, você viu que ousadia? Quando eles morrem, eles ficam com a gente, os nossos animais? Renata, eu vou contar pra você a situação que aconteceu aqui. Tem mais de um mês que uma das cadelas do meu avô faleceu. Ela tinha 12 anos de idade, a Sandy, linda, maravilhosa. E ela ficou quase um mês. Quase um mês. Fazendo os mesmos trajetos que ela fazia. E me partiu o coração ver, porque por mais que eu já tinha visto um gato passando por aqui, uma situação aqui, ver ela e ela me olhando com aquele olhar de tipo, eu não quero ir embora. Então foi muito processo de, olha, não tem problema, pode ir, Sandy, fica tranquila. Eu tô cuidando do vô porque ela era muito apegada com meu vô, e onde meu vô, e ela literalmente estava atrás. Literalmente estava atrás. E até com os mesmos comportamentos. Eu abri o portão para passear com a Macane, que no caso é a outra que vai fazer 2 anos, e ela banava o rabo assim pra mim, e eu falava, pode vir passear com a gente? Ela olhava assim pra trás, pra onde o vô costuma ficar. Aí eu falei, então fica aí com ele.
até ela aceitar. De vez em quando eu ainda vejo ela pela casa. Mas é tão curto assim que eu não sei se ela só tá vindo para poder ver se o vô tá bem. Como a gente fortalece nosso anjo da guarda? Oração? Só? Camila, tem muitas formas de você estar fazendo isso. A mais prática, sim, são orações contínuas. E tipo assim, não é só oração. Porque não são todas as pessoas que fazem isso. E não é só a oração. É o sentir na oração. É o agradecimento real da oração. É a conexão verdadeira com isso. Ah, mas Júlia, eu faço e eu não sinto isso. Para mim é como se estivesse neutro. Então você vai fazer, você vai exercitar até que esse sentimento genuíno se instale. Mas não é uma vez na semana, é todo santo dia. Obrigado pelo presente. Os animais vão para o céu, os animais ficam no paradeiro espiritual de acolhimento deles, tá bom? Não posso falar para você. O céu é muito vasto, né? Tem tanta colônia espiritual. Meu esposo foi hoje no cemitério e sentiu uma mão fria que pegou na mão dele. E uma... O que é torce? O que pode ser? Tosse? Ele... Quem foi que mandou? Luciana, eu não sei te dizer. Como tirar algo ou coisas que o médium não sabem de onde vem? Que pergunta maravilhosa, Lima. É Markson Lima? Que pergunta maravilhosa. É o seguinte. Nós não precisamos saber originalmente de onde está vindo aquela situação. Por quê? Tem trabalhos que a gente vai fazer que a gente não faz ideia de como foi que aconteceu. Tanto que, sendo sincera, assim, história para vocês, depois de meses ou até anos que eu fiz algum tipo de trabalho, que eles pegam e falam assim, você lembra? Eles, eu falo meus mentores, você lembra daquela situação, daquela vez? Eu falei, lembro daquela moça, ou daquele rapaz, ou aquele senhor. Então, vou contar pra você agora, porque você pode estar absorvendo o que foi que aconteceu. Aí eles contam. Quando é uma situação que o médium, independente da linha religiosa que ele tem, sabe o que é, você tem que simplesmente pedir muito uma orientação de Deus. Para ele te mostrar durante o dia, durante a situação, o que você deve fazer. Porque você buscar ir atrás assim de coisas que você nem sabe o que é muito tenso, é muito perigoso. Tem muitas pessoas que vão conversar comigo lá no Insta falando sobre situações que envolvem o espiritual. E eu vou bater sempre na tecla. Busquem uma casa espírita da cidade de vocês, porque é quem vai ouvir com mais abertamente isso, né? Se você não tiver receio e procurar algo, às vezes, um centro umbandista, não sei, o que for de preferência sua, que tenha esse conhecimento sobre, né, que não tenha receio de estar ouvindo, talvez, o trabalho feito, ou seja lá o que foi que aconteceu. Você tem que contar, conversar, buscar ajuda, porque eles possuem pessoas que sabem trabalhar com isso lá. Então, é importante estar buscando quem sabe mais sobre o assunto. Eu mesma, não é tudo que eu resolvo comigo, eu vou atrás de gente que sabe. E se eu não achar, eu continuo. Falo assim, Ju, eu não sei fazer isso. Então, muito obrigado pelo que você pôde me responder até agora. Eu vou até outro lugar. Tanto que foi um processo de casa em casa espírita até eu estar onde é que eu tô. Entendeu? Procurem. Porque você não pode contar tudo. Porque se eu contar, compromete o plano de cá com informações minhas. Passadas por mim. Eu fiz um vídeo aqui. Foi um vídeo até para descontrair, um vídeo mais engraçado. Obrigado pelo presente. Um vídeo mais engraçado, que foi aquele de nas costas, né? Aí fica só o fundinho da música, que é quando eu vou falar alguma coisa pra pessoa e o meu mentor me lembra que nenhum vivo sabe do rolê. São situações, como é que é? É Bruni. São situações que se eu falar pra pessoa antes do momento certo, autorizado por eles, pra estar contando, eu comprometo a encarnação dela. Você tá entendendo quão grave é isso aqui? Eu comprometo a encarnação
toda de uma pessoa. Eu comprometo a vida toda de uma pessoa. Eu comprometo muita coisa. Não no caso que eu falei o nome do Pedro, né? Eu tava me preocupando à toa. Nem falei de quem que é, de onde é que é, como é que é. É só o nome, né? Mas eu tô falando deles aqui. Desse lado aqui. Se eu falar informação que compromete o meu arbítrio, o seu arbítrio e de uma galera gigantesca, eu tô no sal. No sal. Você tá falando de quê? Eu estava contando sobre 2 casos, 2 histórias que foram verídicas, que aconteceram, envolvendo a minha mediunidade, e agora eu tô abrindo comentário pro pessoal. Quanto tempo leva ou anos para nós podermos falar com alguém que faleceu? Essa autorização vem do lado de lá, do lado deles, do lado espiritual. Então é muito incerto eu falar para você isso, porque depende muito de muita coisa. Oh, vocês estavam respondendo. A Medusa, obrigado, pessoal, por estar ajudando aqui. Ótima resposta. Por que você não pode contar? Outros relatos precisam de permissão deles. Eu não posso falar sobre a vida, sobre uma situação de alguém que faleceu e isso pode estar fazendo vocês pensarem nesse espírito, o pensamento de vocês atrapalhar o que eles estão fazendo no plano espiritual e aí desequilibrar tudo. Aí eu comprometo vocês e comprometo o desencarnado. E eu não tô afim de levar esse BO pra minha cama hoje. Então, melhor não. Pode explicar mortes coletivas? Que pergunta maravilhosa, porque eu li um livro, eu tenho conteúdo pra estar podendo falar sobre isso. Tem um livro espírita que chama Desencarnações Coletivas. Eles explicam um pouco de como funcionou algumas mortes coletivas. E eu vou estar falando da Boate Kiss. Vocês lembram da Boate Kiss? Que teve um incêndio, que morreu um monte de gente por conta da inalação da fumaça? Pois bem, nesse livro é descrito, tanto que se vocês quiserem ter um confrontamento com o que eu estou falando para poder buscar a veracidade, buscar a verdade, vocês podem estar lendo o livro. Desencarnações coletivas. No campo, essa morte que aconteceu na Boate Kiss foi de um grupo, né, de pessoas que lá na guerra, no comando de Hitler, eles eram comandantes dos exércitos e que trabalhavam, na grande maioria das vezes, com o mandar pessoas para a queima nas câmaras de gás. Como que foi escolhida a forma de desencarne desse grupo de pessoas? Quando nós estamos no plano espiritual, preciso que vocês entendam o seguinte: nós discutimos a nossa reencarnação. Ok? Então, quando todos esses generais, capitães, tenentes, coronéis desencarnaram, eles se reuniram e foi decidido como eles cumpririam, como eles pagariam por tamanha atrocidade feita, né, um tempo atrás. Então, nessa reunião, assim dizendo, né, eles escolheram estar falecendo desse tipo, nessa forma. Ah, Jura, então quer dizer que tem alguns espíritos que escolhem até a forma como eles vão desencarnar? Sim. Sim. Se tiverem mais dúvida, leiam sobre. Busquem vídeos no YouTube, porque tem médiuns muito mais sabidos que eu, que vão responder com muito mais detalhes isso. Mas sim, tá bom? Sim. Então, essas reencarnações dos jovens que morreram eram reencarnações desses generais. E quando eles realmente ficaram lá naquele estado de não conseguir sair, porque teve quem conseguiu sair, né? Todos os que morreram, eles estavam apenas quitando a dívida que eles fizeram quando lá na Alemanha eles trabalharam dessa forma. Isso é só uma coisa, tá? Querem saber mais sobre desencarnações coletivas, essas mortes coletivas? Eu recomendo com todo o meu coração esse livro pra vocês, porque é muito, muito, muito bom. Pensamento... Calma aí, que a dicção, quando eu tô feliz, ela trava. Muito obrigada pelo presente, Luana. Pensamentos negativos atraem coisas negativas? Sim. Sim, ainda mais atrai. Ainda mais se... Minha Nossa Senhora... Ah! Ainda mais se eles forem frequentes. Quanto mais frequente... Meu largador. Aí. Não. O que você fez?
Quanto mais frequente... Minha Nossa Senhora, meu Deus do céu, Anny. Quanto mais olha lá. Só pra dar uma quebrada no assunto. Ah, pra dar uma aliviada, pra deixar mais leve, né? Mas quanto mais a gente pensa com essa intensidade negativa, pior é, ok? Cheiros de vela e chá dentro de casa. O que pode ser? Olha, se você está sentindo cheiros de coisas que não estão no ambiente, pode ser indício de mediunidade olfativa. Ok. Meu Deus, muita mensagem, muita mensagem. Carol, Ju! Oi, tô aqui, me responde, por favor. Carol, tem mais de 99 mensagens. Oi, Carol, mandou de novo. Anjo da guarda e mentor são espíritos diferentes? Sim. A função é diferente, Patrícia. Então, eles são diferentes. Até a vibe, a energia deles é muito diferente. Obrigado pelo eu ia falar presunto em vez de presente. Nossa, você passou na minha boca. Relou sim, a beirada. Manda, Carol, agora ela chegou na sua. Tô aqui, o Frank falou. Próximo tema da live, fala sobre depressão e doenças psicológicas. Samira, vou até anotar isso aqui. Vocês apoiam a Samira? Apoiam? Sim. Tem gosto de pipi nisso aí. Mas se eu não me engano é de pepino de limão. É? Nossa. Você é maravilhosa, cheia de luz. Ah, obrigado, gente. Podemos morrer antes do dia determinado? Sim, se nós não formos coerentes com o que nós mesmos... Saiu da linha do processo, você desandou, meu filho? Pode sim. Apoio. Sim, vou até anotar aqui, vou subir aqui. Carol, manda de novo a sua pergunta, que agora eu tô aqui no finalzinho, que eu tive que descer. Na verdade, eu apertei o botão sem querer e caiu tudo aqui pra baixo, né? Mas vamos fingir que, né? Que nada aconteceu. Vamos lá. Ó, lembrando de vocês ficarem curtindo pra cair na For You de mais pessoas. Isso aqui depois vai deixando o cabelo do jeito melhor. Ó, depressão e doenças psicológicas. E doenças psicológicas. Oi? Minha pinça. Sua pinça tá aqui, ó. Parecia. De nada. Vamos lá. Tem diferença entre os espíritos dos vivos, tipo, visivelmente? No meu caso, sim. Mas hoje, vou até contar um relato pra vocês. Hoje eu tava voltando do serviço, eu vi um senhor... Gente, pelo amor de Deus. Eu fiquei olhando pra ele tanto tempo que se tivesse virado pra mim, deve que ele ia me xingar. Ele tava assim, ó. Imóvel. Ele tava imóvel, assim. Na frente de uma casa, que tem uns coqueiros de uns 20 metros. Aí eu fiquei assim, olhando pra de bicicleta, eu fiquei assim. Fui de bicicleta, eu voltei, olhei pra ele e falei assim, será? Porque assim, o meu nível de visão espiritual é assim, parece uns hologramas, sabe? Parece uns hologramas, fraquinho, a cor é diferente, a vibração é diferente, tudo diferente. Só que tava ali parecendo eu. Eu falei assim, será que eu já cheguei nesse nível? Eu ia ficar muito feliz, mas muito assustada, mas muito feliz. Porque eu postei um vídeo aqui, eu vou até já caçar a pergunta da Carol. Eu postei um vídeo aqui, Carol, cadê a pergunta, Carol? Eu postei um vídeo aqui falando sobre o que tá acontecendo comigo desde terça-feira passada. Terça-feira passada, pra quem não sabe, Carol, não apareceu sua pergunta aqui ainda. Terça-feira passada, quando eu fiz a primeira live expondo a minha mediunidade pra vocês, né? Tanto que naquela live teve 70 pessoas, o máximo foi 80 pessoas. Foi 80 pessoas. Chegou, Carol, vi, tô aqui, te vi, Carol, manda aí a pergunta. Eu fiz um vídeo e assim, quando eu me despertei pra poder estar fazendo as coisas pra vocês, tá ajudando mais gente, quando eu coloquei minha cara a tapa, o corpo a tapa, tudo a tapa, pra bater de frente com as coisas que vão... Ai, meu Deus. Pra bater de frente com quem vai falar, não, tá errado, ou que não sei o que, entender e respeitar os colegas, estar vivendo a minha missão, que eu já tinha que ter feito isso há muito tempo. Só que eu não conseguia.
eu não conseguia fazer isso, eu não conseguia falar abertamente assim, né? E depois que eu comecei a fazer isso, começou a acontecer uns rolês muito diferentes comigo, velho. Eu tava assim, no dia da primeira live eu fui dormir, né? Aí eu escutei. Psiu, psiu. Abri só os olhos assim. Olha. E não tava vendo nada. Fechei. Psiu, psiu. Abri de novo. Aí eu fiquei estressada. Porque tava. Psiu. Eu falei, eu quero dormir. Pelo amor de Deus. Fiz as minhas preces, fiz os meus negócios, tudo, deitei, tô quentinha. Quando cheguei na posição confortável, psiu. Que psiu? Que psiu? Eu não sou bicho. Aí o que acontece? Ó, eu aprendi uma coisa muito legal. Que você fazer bloqueio de tempo por um momentinho no espiritual com as palmas. Então, minha internet não está permitindo que eu fique aqui. Ai, que triste, Bia. Então, eu juntei assim as mãos perto uma da outra. Assim. Quando veio, eu bati. Aí é por pouco tempo. Então não é tipo, nossa, eu consigo congelar um pouquinho aqui as coisas por, nossa, 2 horas. Não, é coisa tipo 10, 15, no máximo 20 segundos. Aí eu vi. Tava assim em cima do guarda-roupa. Aí eu, mano, vou falar uma coisa pra você, parceiro. Eu tô indo dormir. Seu lugar não é aqui dentro. Você vai me deixar dormir. Porque eu não quero. Vai acabar minha bateria, mas sua pergunta não caiu pra mim ainda. Só caiu o seu kkk, eu tô aqui e essa aqui agora. Não caiu sua pergunta ainda, porque eu tô de olho aqui pra ver se eu acho. Carol, não caiu. Às vezes o TikTok não manda. Isso aqui já aconteceu muitas vezes. A pessoa pergunta e fala assim: nossa, você não vai me responder? Eu falo, mano, mas não tem pergunta. Não tem pergunta, o que eu faço? Não tem pergunta. Então, faz... O que acontece quando você... Olha só essa pergunta. Ó, Carol, tô esperando a sua, hein? O que acontece com você... Tenta dividir a pergunta, Carol. Tenta dividir a pergunta. Manda 2. O que acontece com você caso você desobedeça seus mentores em alguma coisa que não era pra você falar e você falou? Eu tomo na jabiraca, porque... Graças a Deus, não chegou a ser situações que eram de, tipo... extremamente sigiloso, porque eles sabem que se for, eles têm que tomar muito cuidado, porque eu esqueço até onde é que eu coloco as coisas, quem dirá de falar, nossa, é verdade, né? Ainda bem que ele vai voltar pra cá. Como assim vai voltar pra cá? Não sei, nem sei o que a gente tava falando, não vai voltar não. Quem vai voltar? Ninguém vai voltar. Ninguém vai voltar. Que nem o meu tio, olha, agora pegou o que nem. Boa noite, Sofia! Ele acha que certas palavras são palavrões. É verdade, então toma cuidado. Ó, ele era alcoólatra. Será que está vagando? Ó, não apareceu o primeiro. Se a pessoa que é alcoólatra... Vamos pegar. Não precisa mandar o resto. Vou pegar aqui o gancho. Se eu conseguir te responder, você manda um... Ok. Primeiro eu vou responder a pergunta do rapaz aqui. Ó, já teve situações assim. De voltar, né? Eu tô aqui em casa, meu tio tava em outra cidade e ele morava aqui com a gente, né, com o vô e comigo. Aí ele foi embora e, né, aí chegou um momento em que minha tia aqui, falou assim, ô Ju, o seu tio separou da esposa e tá vindo embora. Eu falei, tá, eu sei. Aí ela, como assim você sabe? Eu falei, não, é que eu já sabia que ele ia vir. Na verdade, eu pensei que ele fosse até vir mês passado, porque foi mês passado que me falaram. Aí ela... Como assim? Falou? Você não falou pra gente que ia vir, né? Preparava o coração. Tia, não precisava falar. Ele ia vir de todo jeito. Então não precisava falar. Foi engraçado esse dia. Agora vamos à pergunta da Carol. Carol, é o seguinte. Quando a pessoa ela é alcoólatra, quando ela tem algum vício e ela morre por conta desse vício, se foi o caso, pode ser que ela tenha um pouquinho mais de dificuldade pra passar pro plano de ajuda, né? Para passar para colônia, para alguma colônia espiritual que acolha para tratamento, para poder preparar o plano reencarnatório novamente, né? Não signifique que esteja necessariamente vagando para sempre eternamente. Não. Tanto que uma coisa que ajuda muito, como eu falei para vocês, são as nossas preces. Você orar e orar sempre. É sua prece em dia. Eu vou estar contando uma situação de um conhecido muito importante que desencarnou. E eu não vou falar quem que é a pessoa, né? Mas foi por conta de bebida.
tá? Foi por situação de álcool. E fez anos, acho que 7 ou 6 anos de falecimento. E nós achávamos que talvez estivesse no umbral, ou estivesse vagando aqui na Terra, né? E não conseguisse ajuda. Eu fui surpreendida num dia quando chegou e falou assim: Oi, boa tarde, sobrinha. Aí eu olhei. Eu falei: não acredito. E nesse dia, como eu falei, sobrinha, vocês sabem que é meu tio, né? Minha tia, ela veio falar pra mim que tinha sonhado com ele, vindo de bicicleta, falando assim: eu consegui uma casa, então agora eu tô indo embora. E tava muito feliz, muito contente. Eu vou conseguir mudar, né? E ela ficou muito contente, ficou super feliz, agradeceu, tanto também que fazia muito tempo que não sonhava, né? E contou esse sonho tão feliz. E eu contei pra ela: olha, ele veio agradecer, falou que ele só conseguiu se libertar porque uma pessoa, desde o dia, olha só, uma pessoa desde o dia do seu desencarne até o dia de hoje, orou todos os dias e todas as noites para que ele conseguisse ser resgatado. E conseguiu. Significa que vai demorar 7 anos, 8 anos, 20 anos, que vai demorar 2 meses, né? Isso depende da condição do merecimento do desencarnado, Carol. Tá bom? Então, se te preocupa se a pessoa tá vagando, a pessoa, no caso, já não é a pessoa, né? Se o espírito tá vagando dessa pessoa, você faça essas orações. Peça. E primordialmente, façam oração pro anjo guardião, o anjo da guarda, o protetor, para que ele consiga orientar o desencarnado a buscar a luz, tá bom? Porque como é alguém que sempre teve com ele desde o momento do nascimento, desde antes do nascimento, até tá aqui, é a pessoa que ele mais confia, mesmo não tendo conhecimento de quem seja. Então, é muito importante isso. Vocês estão preocupados se alguém faleceu por conta de uso de drogas, né? Tô preocupada, Ju. Eu acho que deve estar vagando. Eu sinto que tá vagando. Façam um exercício de orações. Nas casas espíritas costumam ter um livro, um caderno, em que você coloca o nome da pessoa, porque lá eles vão pegar esse caderno, vão juntar quem é preparado e vão fazer uma fluidificação para as pessoas, né? Para que seja iluminado, para poder, né? Obrigado pelo presente! Para que possa estar sendo recebida essa luz. Isso é muito importante. Gente, na casa espírita que eu frequento, tem o caderno dos desencarnados e dos encarnados, porque não só eles, né? Nós também merecemos fluidos bons, fluidos positivos. Então, se tiver, e você não tiver receio, não tiver vergonha de estar indo, pega o nome completo da pessoa e coloca nesses cadernos. Porque é uma emanação de luz, e ele vai estar recebendo luz, tá bom? E luz de uma equipe que sabe muito bem o que está fazendo. Então, sempre façam isso, se vocês conseguirem, tá bom? Porque isso é muito importante. Obrigada pelo presente, Caroline. Boa noite, você tem uma energia muito boa. Ai, Lúcia, obrigada. O que fazer se o encosto obsessor não querer ir embora? Alice, você chama a equipe casca grossa. Se possível, você faz quantas rezas for preciso. É o seguinte, tem processos de obsessão, de obsessor, que já te obsidia há vidas, né? Muito obrigada pelo presente. Então, assim, é o caso do obsessor que tá há mais de uma encarnação com você. Nessas situações, lembra que eu recomendei para vocês o livro do Caçadores de Ilusão? Nesse livro retrata justamente isso, um obsessor de vidas. Então, se vocês têm dificuldade de entender ou querem saber um pouco mais como é que é isso, leiam esse livro, Caçadores de Ilusões. Recomendação de livros dessa live: Desencarnações Coletivas, ok? Para vocês entenderem como que funciona o desencarne coletivo quando é um tsunami que morre muita gente, um incêndio que morre muita gente, um deslizamento que morre muita gente, né? Recomendado. E para poder estar entendendo um pouco mais sobre essa questão muito forte, obsessiva, né, de desencarnado, Caçadores de Ilusões. Fechou? Assim, se é uma coisa de vidas, tem que ser um tratamento mais, né, mais longo. E eu recomendo que você busque uma casa espírita que faça trabalhos com passar na maca, tomar os passes, que são fluidos muito bons, que ajudam muito a gente, vocês não têm noção. Se tiver passe mediúnico,
na casa espírita, frequente os passes mediúnicos também e se mantenha muito forte com o exercício da fé de vocês. Tá bom? Ah, Ju, mas eu não consigo ir na igreja nenhum dia da semana. Não consigo ir numa casa espírita, não consigo ir em lugar nenhum para estar podendo fazer o exercício da minha fé. Como que eu vou fazer? Né? Se eu tenho que estar em exercício com a minha fé, né? Sendo que eu não consigo ir em nenhum lugar. Meus amores, chus de tia. Eu falo tia porque eu sei que eu sou velha pra caramba, tá bom? Só meu corpo é novo, então eu falo que eu sou a tia Ju. É o seguinte, você exercitar a sua fé é você praticar o bem, cara. É você estar fazendo as coisas que Deus gosta, coisas que proporcionam ajuda para as outras pessoas à sua volta e também que proporcionam ajuda a você. Então, as suas orações é um exercício da sua fé. Você tá agradecendo pelo que você comeu hoje é um exercício da sua fé. Isso são coisinhas que mantêm a sua... Ó, você tá elevadíssimo. Tá aqui no alto, então você está exercitando. É claro, é muito bom frequentar lugares em que nós temos as informações, né? Uma palestra, um culto, né? É importante, porque são outras pessoas que tiveram experiências, às vezes, parecidas com as suas, que podem estar te orientando de uma forma melhor. Isso é 100% positivo, entendeu? Isso é muito bom de estar fazendo. Exercitem a fé, porque mesmo que seja uma obsessão de muito tempo, conforme você for elevando e a energia dele tá aqui, vai chegar um tempo de que tudo que tá tentando fazer para você não vai atingir, porque ó, ele tá aqui embaixo. Ele tá aqui embaixo. Obsessores não possuem vibrações elevadas. Não possuem vibrações elevadas. Ju, e eu? Eu acredito em São Miguel, eu acredito nos meus Exus, eu acredito na proteção de algum deus indiano, né? Shiva, maravilhoso Shiva, Ganesha. Eu posso estar trazendo a energia dessas imagens, dessas pessoas. Pode? Claro que pode. Olha, me perguntaram uma vez por que eu acreditava na existência de deuses, sendo que eu defendo a palavra única de Deus. É o seguinte. Vamos lá. Nunca expus isso publicamente. Para mim, São João, como chama, gente? A Virgem Maria, o Longinos, né, que é o São Longuinho, eles foram pessoas que possuíam muita intimidade, comunicação com Deus e com Cristo. E eles foram permitidos, são apenas espíritos com uma elevação maior do que a nossa. São espíritos com uma elevação maior do que a nossa. Eles não são deuses, porque Deus é um só. Mas algumas pessoas, por ver os feitos, acharem tão surpreendente, acabou nomeando de Deus da prosperidade, Deus disso. Para mim, são só seres que já existiram, que possuem uma forte conexão com Deus, a ponto de saberem trabalhar unicamente com aquilo que eles se designaram a fazer. Como Shiva, que é o deus da destruição. É o destruir para reconstruir. Entendeu? Então... ouça mantras, ouça aquelas frequências hertz de frequência mais alta, quebra esse vínculo negativo, esse vínculo baixo, essa energia baixa, porque não é legal, tá? Então, o obsessor, ele tá sempre aqui. E ele só vai te afetar, independente do tempo que ele tá com você, ele só vai te afetar se você estiver aqui juntinho com ele. Se você for subindo, ele vai perdendo força. Quanto mais elevado você tiver, menos força ele tem para poder estar interagindo com você. Entendeu? Eu vou ter que descer tudo para deixar atualizadas as perguntas. Top. E quando a pessoa morre de câncer terminal, como fica o espírito? Responde. Nossa, que responde... Que responde é esse? Foi tipo, responde. Kênia. Câncer terminal, ele também possui tratamento pro espírito do lado de lá. Porque às vezes quando... não é sempre, tá bom? Pode ser que seja uma situação diferente. Quando nós falecemos, nós nos desprendemos dessa doença, porque a doença é do físico, a doença não é do espírito, tá bom? Então, quando a gente tem o desencarne por meio de um câncer terminal, se quando o desencarnado passar pro lado de lá, ele ainda pensar que tá sobre esse estado do câncer, vai estar sendo... Obrigado pelo presente. Ele vai estar sendo encaminhado
para os hospitais do plano espiritual para dar continuidade a esse tratamento, até que seja percebido pelo espírito que aquela dor já não existe mais. Aquela dor é do corpo, a dor é da nossa carne. No plano espiritual as coisas não funcionam assim. Sinto o cheiro de coisas, nada a ver. Obrigado pelo presente. Sinto o cheiro de coisas, nada a ver do nada. O que pode ser? Mediunidade olfativa. O que é karma? Babi, explicando da forma mais prática possível, karma é aquilo que vai acontecer com você pelo fato de você estar descumprindo com alguma coisa, ou por ter feito alguma coisa muito séria. Então vamos supor assim. Vamos a um exemplo muito sério para que a explicação fique mais direcionada. Vamos supor que em alguma das minhas encarnações eu tenha matado alguém a bala, a tiros. Tenha matado alguém a tiros. E aí, isso se tornou um karma meu. Então, às vezes, não é sempre. Às vezes, o órgão que eu acertei a bala, vamos supor o coração, ou o cérebro, ou às vezes até o membro, a parte do corpo, quando eu for reencarnar, para estar quitando esse karma, essa dívida do que foi feito, eu tenha, às vezes, se for por decisão do plano espiritual, não é sempre, tá bom? É um exemplo. Pode ser que a pessoa nasça com problema no coração, ou às vezes alguma coisinha aqui na cabeça, entendeu? Os karmas, eles servem para estar nos reforçando aquilo que nós precisamos estar fazendo. Teodora. Não, perdão, Ai, desculpa, gente, é que eu leio muito rápido porque eu tô muito agitada e eu acabo lendo errado. Adoro os seus vídeos. Nossa, escrito tosadora. Eu li Meu Deus, dicção! Sou tosadora de pets e quero muito saber como faço para ajudar os animais. Que pergunta maravilhosa! Assim como existe enfermeiro do lado de lá com o objetivo de estar ajudando somente os desencarnados humanoides, também você ri, né, Babi, da dicção, né? Existem grupos do plano espiritual que acolhem somente os animais. Ai, meu Deus, até rodou eu. Então, você pode... Temos aqui a Luciana, maravilhosa, que tá passando aqui. Tem um dom gigantesco de estar ajudando os animais, você não tem noção. Como que chama aquele mantra da Patrícia, tia, que é bom demais pros animais? Peraí, não sei como chama. Eu sei que é da Deva Permal lá. Deva Permal? Mas se eu procurar mantra pra animal, Patrícia, aparece? Será no YouTube? A minha tia tem uma luz gigantesca pra estar trabalhando com as almas dos pets. Tanto que muito processo, às vezes a gente encontrar um animal que for morto, vagando por aí, ela que encaminha ele pro plano espiritual, de uma forma mais suave. Isso é muito legal. Zumbido no ouvido é realmente espiritual? Tô amando a live. Camila, às vezes pode ser. Como que eu ando tendo muita coisa, informação nova do plano espiritual que envolve o auditivo, meu ouvido essa semana tá... Meu Deus do céu, só Deus na causa. Então assim, tosadora de pets, você pode ajudar de muitas formas. Os mantras, as preces também funcionam nos nossos bichinhos. Inclusive, se vocês forem buscar alguém que trabalhou só com isso quando encarnado e teve muita luz e muito apoio, porque já é um espírito que tem esse alimento, essa luz, eles alimentam. Sabe como nós alimentamos a força do Jesus Cristo com as nossas preces para ele? Então, isso fortalece também quem já, em algum momento da vida, trabalhou muito fortemente com os pets. Como chama aquela moça dos pets? Dos bichos, dos maltratados? Luísa Mel? Gente, não tô confirmando nada, mas... Não é a Luísa Mel, não, mas eu acredito que ela tem um papel muito forte quando desencarnar em relação a estar orientando os animaizinhos lá do outro plano também. Júlia, eu acho, não é confirmação minha. A natureza tem espírito de proteção? Sim, e tem uns que é muito grande. Muito grandão. Que bacana. O São Francisco. São Francisco. Vou até contar aqui pra estudar São Francisco. São Francisco é o protetor dos animais. Sério? São Francisco, não sabia, tá vendo? Eu tô aprendendo com vocês também. São Francisco, protetor dos animais. Incenso e defumação ajuda a limpar o ambiente? Renata, com toda a certeza do mundo, inclusive faço isso. O que trazemos da nossa vida passada?
Olha, não posso falar pra você com 100% de certeza que, tipo, ó, nós trazemos isso, isso e isso. Porque, na realidade, quem sabe é só a galerinha do plano espiritual. Mas, às vezes, tem coisas que não é nem da sua vida anterior. É anterior da anterior, mas que você não resolveu na outra, que vai ter que resolver nessa. Então, não consigo responder com muita certeza isso. Tosadora, Cristina, Grace Cristina. Cristina, assim, a ajuda do São Francisco é muito importante. Grata. Pela Gata preta. Protege a casa, por favor. Me diga. Não sou a preta de todas as cores possíveis. Se pintar tua gata de rosa, ela rosa vai estar protegendo o ambiente. Por que o anjo usa a espada? Qual anjo? Eu falei do meu anjo da guarda, mas essa é a visão que eu tenho sobre ele. Não que necessariamente os anjos possuam espadas. Ô, Ju, Oi. manda eles entrar no canal da Luz da Serra, Patrícia Cândido, mantra e tratamento do seu pet. Escutaram a tia? Fala aqui, tia. Ó, é esse aqui. Só que tem no YouTube, tá vendo? Ó, mantra e tratamento do seu pet. Ajude seu pet. Ó, pra ajudar. Ensina a fazer com a erva. É, né? E tem um mantra, só que aqui só toca um pedaço. Ela fala quem quiser usar o mantra inteiro, que é o da Deva Permal. Então, se entrar e pôr lá Deva Permal mantra pros animais, aparece isso. Ó, vocês vão entrar, pra quem quer saber sobre os pets, inclusive tá colocando o mantra no ambiente, até pra manter a saúde do seu pet, é muito importante. É muito importante. Vocês vão entrar no site do Luz da Serra. Luz da Serra, ok? Vou entrar no site do Luz da Serra para que vocês possam estar buscando Patrícia Cândido, mantra para cuidar do pet, para ajudar o pet. Ela explica como você pode estar fazendo e é maravilhoso, tanto que é o que a tia aplica quando tem algum animalzinho da família com dodóizinho. Então, ela pode falar com o anjo da guarda de outra pessoa para fazer perguntas, etc. Olha, se o anjo da guarda estiver disposto a fazer esse bate-papo, talvez sim, talvez. Nunca me aconteceu. Missa dos 7 dias ajuda na passagem do desencarnado? Gente, é uma pergunta muito boa, Luana. Ó, coisas que nós fazemos em prol do benefício do falecido na outra vida são boas, que fazem bem pro prol, para ajudar, que seja boa, pro desencarnado, ok? Você poderia falar um pouco sobre as estrelas? Olha, Kátia, eu não tenho conhecimento vinculado ao espiritual para poder falar você sobre as estrelas, ok? A Carolina já responde essa pergunta. Você conhece a equipe do Eduardo? Não. Os seus pais e avós ou amigos que morreram antes de você, eles vêm nos acolher na nossa morte? Levar para os hospitais espirituais? Eduardo, não são todos os casos que isso ocorre, mas se for permitido pelo plano espiritual, sim, isso pode acontecer. Minha neta fala com o desencarnado desde 2 anos, hoje ela tem 10. O que fazer? Antônio de Sá, você tem que ajudar a sua neta para que não seja doloroso para ela tá mergulhando no mundo espiritual, do plano espiritual, porque se ela tá tão novinha e até agora, com 10 anos, ela ainda mantém esse contato, tem que ter muita proteção para essa criança, para que ela não seja obsidiada por espíritos que sejam ruins, que queiram atrapalhar a encarnação, deixar confusa. Então, faça muita oração para ela, protege ela espiritualmente, peça pro anjo da guarda dela sempre estar cobrindo ela com a asa dela, para estar podendo sempre proteger. Isso é muito importante. Gente, vou reforçar, crianças não sabem se proteger. Isso é função do adulto que está por perto e que se dispõe a estar ajudando. Entendeu? Isso é muito importante. E não é qualquer banho que elas podem tomar. E não é qualquer banho que elas podem tomar, tá? A mamãe tava falando que é só de manjericão que pode. De manjericão da cabeça para baixo. Para quem é acostumado com banhos, com as ervas, com sal grosso, criança não pode. Vocês vão estar atrapalhando o espiritinho do nenê, da pessoa, porque não pode, gente. Vocês bagunçam muito o energético das crianças, não pode. O único banho que é recomendado é o de manjericão, tá bom? Do pescocinho para baixo. Muito minimamente, né? Tipo, 1 vez por semana. Não, dá 1 vez no mês, tá ótimo. Já teve contatos com seres trabalhadores de outros planetas?
Olha, se você tá querendo dizer, tipo, extraterrestre, tive só uma experiência, mas não sei dizer se é extraterrestre, né? Mas. Você ri, né, tia? Mas, nós tivemos, né? Foi. Vou contar pra vocês. Eu tava. Que dia foi? Domingo, tia? Domingo? Tava eu, minha mãe e minha tia, né? Sentados aqui no sofá, na sala da tia. E aí a Giovana, que é a filhinha da tia, ela tem 6 aninhos. Ela pegou um alfabetozinho móvel, né? Letrinhas. E ela começou a estar dispondo as letras assim, de formas que na nossa cabeça tava, tipo, muito desordenado, né? Muito desordenado. Só que o que eu assustei? Quando ela terminou de formar o que era pra ela uma palavra ou uma frase, ela olhou pra mim e falou assim: Júlia, lê o que tá escrito. Eu falei, mano, essas letras tá tudo embaralhada, não tá escrito nada. Aí a minha mentora deu um cutuque e falou assim, ó, presta atenção, lê o que tá escrito. E eu li o que estava escrito. Não me perguntem como eu sabia que estava escrito, mas eu só sabia o que significava. E também falava. E num certo momento desse diálogo por meio das letrinhas, tanto que o médio por psicofonia que estava sendo utilizado era a minha priminha de 6 anos. Eu fui basicamente a tradutora do rolê que estava acontecendo. Então foi uma ação é ótimo, né? Foi uma ação intermédia por intermédio de 2 médiums, no caso, a Gigi. Em determinado momento, ela selecionou só as letras vermelhas e escreveu uma palavra. E quando ela falou assim, lê, Júlio, o que está escrito, é Zazalium. Zazalium. E eu peguei e fiquei lendo, e eu sabia o que significava Zazalium. Zazalium significa Marte, na língua que eles estavam conversando com a gente. Tudo com essa base do z, tem muito Z no meio da frase toda, né? Então, eu não sei classificar, porque foi muito novo. Eu fiquei muito surpresa de estar entendendo aquelas palavras esquisitas que a Giovana estava escrevendo. Mas essa é a única coisa diferente que eu não posso nem te garantir. Mas se for realmente Zazalium, se for Marte, cara, foi a primeira experiência. Hipnose é verdade? Vi vídeo de regressão, achei interessante. Se dá pra fazer regressão com hipnose? Não sei, não estudei sobre isso ainda, Andréia. Pessoas que nascem ou ficam cegas ou surdas ao desencarnar, continuam? Olha, quando nós vamos pro plano espiritual, essas doenças, essas enfermidades que são do corpo, que é humano. Às vezes, quando passa por lado de lá, ainda acredita que esteja com aquilo. Então, essa sensação de surdez ou cegueira só vai permanecer no espírito se ele acreditar que aquilo realmente ainda está acontecendo. Quando ele passa pelo tratamento no plano espiritual de que é uma coisa que não pertence mais a ele, a visão e a audição são recobradas, tá bom? Mas é basicamente isso. Espero ter conseguido te responder. Busque mais no YouTube, tem outros livros também. Muito obrigada pelo presente. Gente, já tá na hora de fechar a live já. Meu Deus do céu, tá vendo? Você é espírita raiz. Olha, só se for de outras vidas, porque eu fui conhecer, assim, entender mais o plano, na casa do espiritismo só com 14 anos, e tenho 21, então são 7 anos buscando e conhecendo algumas coisas sobre a doutrina. Qual incenso para usar para fazer purificação do ambiente? Maria, se você for Maria? Maria, se você for em uma casa de incensos, né, uma casa esotérica ou algo assim, você vai perguntar para a pessoa qual que é o incenso que pode estar usando. Tem uma marca de incensos muito boas que é chamada de Nirvana. A Nirvana tem o incenso de purificação de ambiente. Outra coisa muito boa é o Palo Santo. Já ouviram falar do Palo Santo? Tia, vou pegar seu Palo Santo rapidinho, porque o meu tá lá dentro da minha bolsa. Não peguei o seu não, tia. Peguei um dos nossos que tá pra vender. Ó, o Palo Santo, ele é uma madeira sagrada que é usado como incenso natural. Esse aqui é o Palo Santo. É uma madeira peruana, ok? E é uma árvore que demora um tempão pra... Enfim, eu já contei a história em outros vídeos. Isso aqui é um incenso natural. E para purificar o ambiente, ele é maravilhoso. Tanto que você pode estar limpando e depois você trocar o pedido do incenso para purificação. Então você limpa e purifica o ambiente. Na Com, que no caso é a nossa loja, tem Palo Santos para venda. Para vender para fora, para mandar para fora da cidade, que são essas varetas um pouco maiores, a gente não tá tendo. Essa aqui é a última. É só essa que tem. Ela pesa 12 gramas, essa madeira aqui. Estaria saindo por
12,50 esse aqui. É, né? É, 12,50. Quando nós desligamos do corpo, sentimos alguma coisa? Ó, depende do desencarne e do desencarnado. Ó, já respondi da hipnose, galera. Eu vejo luzes prateadas do lado esquerdo dos olhos e da cabeça. Tinha parado, onde vi coloridas. O que é? Pode ser que você esteja vendo essas iluminações do plano de lá. Minha mãe vê. A minha mãe vê essas esferas de luz. Nem banho de camomila. Criança... Gente, estuda, de verdade. Porque minha mãe já tinha dado um banho com lavanda e alguma coisa assim quando a gente não sabia. Vimos os vídeos, procurem. A mamãe forçou na minha cabeça. Eu acho que é só manjericão, criança. Neném, não sei. Neném, pesquisa. Gente, de verdade, procura isso pra ter mais gente com mais propriedade pra estar falando. Mas eu lembro que a minha mãe me avisou, tanto que a gente até dava, né, no meu irmão e na minha prima, e a gente não sabia sobre. E bagunça porque eles é muito forte, né? E então, assim, se é forte pra gente, imagina pra eles. Como posso proteger a minha casa? Uma coisa muito boa. Põe no celular algum tipo de música ou vibração do Arcanjo Miguel, que ele é o da proteção. Muito, muito bom também. Tem plantas que também ajudam muito nisso, que é a espada de São Jorge, a arruda, guiné, quebra-demanda, o louro, né? A folha do louro também é muito bom. A canela também é bom para proteger. Tem cristais também que ajudam nessa questão. A turmalina negra é um cristal maravilhoso contra para energias densas do plano espiritual. Muito, muito bom. Quando meu pai morreu, depois de uns meses, sonhei que ele estava num local parecido com um hospital. Tudo de branco. Olha, isso é uma notícia. Eu adoro quando vocês mandam essas coisas, porque provavelmente foi só uma forma dele estar mostrando pra você que ele tá bem, ele está em tratamento no plano espiritual. Andresa, já respondi sobre a questão da hipnose. Que se for verdade, busque com quem sabe falar do assunto, porque eu não tenho conhecimento, não domino sobre isso. Ajuda eu? Ajudo. O que você precisa? O que eu puder, na base do que eu tenho pra te responder, eu te ajudo. Ju, me responde. Ontem sonhei perdendo um dente. Eu tô com medo, pois eu sonhei que eu perdi todos os dentes. Você perdeu um. Eu perdi os dentes inteiros da minha boca. Eu ficava assim com os dentes na minha mão, chorando, que eu tava banguela. Ai, meu Deus do céu. Acordei, a primeira coisa que eu fui fazer foi pôr a mão nos dentes. Mas pode ser só um burburinho psíquico. Uma coisinha que juntou com uma coisinha no seu cérebro, misturou, fez um mix de informação e seu cérebro falou assim: acho que é interessante ela sonhar com os dentes caindo. Vou mandar essa hoje. Você veio de Marte? Eu não sei se eu vim de Marte, mas se eu tiver vindo, eu não sei o que eu tô fazendo aqui não. Pô, Marte, né? Vai saber como é que é lá. Galera, tem milhões de perguntas. Tia, ai, eu amo quando vocês me chamam de tia. Tia, o que eu faço após ver essas luzes? Que bem, sonhei ficar bangueira. Você também sonhou que ficar bangueira? Ai, ver sombras em volta de algumas pessoas, o que pode ser e ficar cansada. Bom, você pode estar tendo exercício da sua mediunidade e tá vendo um obsessor. Por exemplo, aquele obsessor do fogão sairia com o palo santo? Não. Ele poderia assim, naquele caso, poderia adormecer os efeitos dele para a casa e para a tia, mas não retirar. Se fosse só porque ele estava ali há muito tempo, sabe? É outros rolê. Mas para afastar possíveis de estar presente e para deixar o ambiente elevado a ponto de quem está no ambiente ir embora, sim, ajuda, Renata, ajuda. Uma pessoa que desencarnou pode, de alguma forma, pedir luz e oração. A luz, no caso, de uma, vale. Se a pessoa desencarnada no plano espiritual pedir luz e oração se ajuda, ajuda, ainda mais quando parte deles isso. Quando parte deles, ó, já estão vindo com a maca nas costas pra poder ajudar a gente. Que bom que você gosta dos comentários. Gente, 10 horas da noite, eu acabei passando de novo da hora. Eu sempre passo meia hora, eu sempre falo assim, vou ficar até 9h30, 10 horas eu tô aqui. Então, proteção astral involuntária e consciente pode indicar algum tipo de mediunidade? Eu respondo ou vocês respondem? Obrigada, Jean, pelo presente. Bebês no ventre que desencarnam. Como entender? Ó,
uma coisa muito importante. Eu vou responder essa última pergunta. Eu vou até travar o comentário. Eu vou responder essa pergunta. A gente vai fazer nossa prece de finalização. E depois, só quinta-feira, ou pelos vídeos, ou pelo meu Instagram, para vocês estarem conversando comigo, ok? Seguinte. Olha, existem alguns casos em que nós falecemos antes. Ai, bati o joelho. Existem alguns casos que a gente desencarna antes do nosso prazo que a gente tinha para viver aqui na Terra, né? E pode ser que esse prazo seja meses, ou seja, 2, 3, uma semana, não sei. Quando tem essa questão reencarnatória, eu fiquei mais séria porque o assunto é sério, tá bom? Quando tem essa questão reencarnatória de estar apenas quitando esses dias, essas semanas, esses meses de vida, se ele conseguir estar realizando esse processo dentro do ventre da mãe, cumprindo com o que tinha para cumprir, vindo apenas reencarnar para esse fim, isso pode ser uma explicação, ok? Do falecimento, assim, tava tudo bem, tava saudável, o bebê aparentemente estava bem, a alimentação da mãe estava bem, tava tudo em dia, e um mês depois veio o bebê a falecer dentro do ventre ainda. Não se preocupe. Seu filho, sua filha, ou seu neto, primo, sobrinho, ele cumpriu com o que lhe faltava para estar cumprindo, para ele poder continuar a evoluir no plano espiritual. Isso eu já li, eu já estudei um pouquinho, até com a mamãe ainda, que eu tava vendo com ela. Foi uma coisa que surpreendeu muito a gente, porque eu perdi um irmãozinho com 7 meses, né? E isso foi o que levou a gente a estar estudando até sobre isso. Então, assim, quando fala que como entender, ele só cumpriu com o que faltava para cumprir. E sinta-se muito, muito honrada, muito agradecida por ele ter escolhido você para estar cumprindo isso. Ele ajudou tanto você no seu processo reencarnatório, por mais que doa, por mais que seja uma coisa que a gente não aceite, tanto você quanto ele cumpriram com papéis que vocês possuem no plano de encarnação de vocês. Ok? Vamos agora para a nossa oração de finalização, porque a tia tem que dormir para acordar cedo amanhã que eu tenho que viajar. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Qual o ideal de tempo? Ai, gente, fico falando que eu não vou ler, aí eu vejo uma pergunta, aí eu não me aguento. Qual o ideal de tempo de defumação ou palo santo? Você sente no seu coração, Renata. Quiser fazer meia hora de defumação na sua casa, você pode fazer. 5 minutos, pode fazer. 2 minutos, pode fazer. Acendeu o incenso, foi pro serviço, é aquele tempo do, né? Então tá assim. Muito de nada, gente. Olha, ai meu Deus, eu vou sair aqui, porque senão eu vou continuar lendo vocês. Aê, nossa, eu tô nesse estado. Até que ficou bonitinho esse negocinho rosinha aqui. Olha, muito obrigado por todo mundo que tá aqui. Obrigado por todo mundo que enviou os presentes. Vocês estão me ajudando a poder tirar minha carta. Isso me deixa muito feliz. Eu quero muito agradecer por quem compartilhou, por quem curtiu. Estamos chegando tudo... Gente! Olha só, são quase 100 mil curtidas. Vocês são extremamente incríveis. Obrigado. Agradecer por quem ficou até aqui. Tava num fluxo de 200 e poucas pessoas. Foi caindo com o decorrer, porque realmente a live dura muito tempo e fica um pouco tipo, nossa, meu Deus do céu, né? Próximo tema da live de quinta-feira, escolhido por vocês, é falar sobre doenças psicológicas e depressão e o que isso tem a ver com o espiritual e com a nossa reencarnação. Creio que seja isso, né, que vocês falaram, né? Como que são essas doenças aqui no nosso físico, como que elas têm ligação com o plano espiritual. Ao menos foi o que eu entendi e vai ser o que eu vou estar pesquisando para estar trazendo para vocês. Ok? E é isso, depressão e doenças psicológicas, visão no plano espiritual. Ok? Muito obrigado por quem participou perguntando. Muito obrigado por você que respeitou o seu colega. Muito obrigado às moderadoras da live que manteram a ordem. Obrigado por todo mundo ter respeitado. Todo mundo. E vamos à nossa oração de finalização para que nós possamos descansar tranquilamente, dormir bem, manter a semana assim, daquele jeito, para estar sempre continuando, fazendo nossas coisas boas, ajudando, e é isso. Quiser conversar comigo, como eu já disse, lá no meu Instagram, @jovemmédium, do mesmo jeito que tá aqui, ó, é @ajovemmédium. O M é um só. O M do jovem é utilizado pro do médium também, tá bom? Tô de cabelo rosa, não tem como me confundir, tá bom? Inclusive, quem sabe pintar o cabelo de novo. Então é isso. Vamos lá? Estão preparados? Se estão prontos? Eu vou tirar aqui
Eu vou tirar aqui. Porque, ai, meu alargador tá doendo. Respirem fundinho. Fechem os olhinhos se vocês desejarem, para ficar um pouco mais conecto com o plano de lá. E lá vamos nós. Mãe, ela está ali, ó. Atrás de algum bicho ali. Calma aí, só um momento. Calma aí, a oração pode esperar um pouquinho, porque se for escorpião... Cadê a lanterna de alguém, pelo amor de Deus? Só o bichinho tá brincando? Certeza? Dá a lanterna aí. Só pra garantir. Olha lá. Ok. Houve um equívoco. Houve um equívoco, não era um Scorpion, era um grilo. Vamos lá. Novamente, respira fundo. Enche a caixa torácica. Concentra. Fecha os olhinhos se você quiser ficar um pouco mais conecto. E lá vamos nós. Agora vamos nós, realmente. Sem empecilhos. Divino Mestre, Deus Pai, obrigada por mais um dia de vida. Obrigada por tua luz me abençoar, me proteger e me orientar no dia de hoje. Obrigada por tua mão amiga que foi estendida até mim para que eu pudesse somente estar acompanhado ao Senhor, segurando as tuas mãos, que o Senhor me guiava para todos os caminhos no dia de hoje, sendo esses caminhos escolhidos pelo Senhor. E sendo escolhidos pelo Senhor, sei que estes caminhos que segui hoje são caminhos de luz, caminhos de amor, caminhos com muito amor e muita sabedoria. Quero agradecer, Pai, também pelas lições que eu ainda não compreendi e peço perdão por não tê-las compreendido ainda. Ainda mais, peço, Pai, que o Senhor me dê a chance de aprender novamente e que todas as lições que ainda não aprendi, que não foram aprendidas, que elas se repitam, para que eu possa sempre estar caminhando na direção da minha evolução. A luz de Deus está onde eu estou, a luz de Deus vai aonde eu vou. E que nesta noite, com muito amor, com essa troca maravilhosa, com esse carinho, todos os espectadores que estiveram aqui durmam bem, que eles possam ser abraçados, ser envoltos na luz do Senhor. Quero agradecer ao plano espiritual por ter orientado tanto a mim quanto a quem fez as perguntas. Obrigado aos meus mentores, obrigado ao meu anjo guardião, obrigado por todos o plano espiritual, seres de luz que estiveram comigo neste momento. E a gratidão a tudo isso, entregarei ao Senhor, Pai, a oração que nosso irmão maior Jesus Cristo nos deixou de presente. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, ó Pai, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não deixei-nos cair em tentação, e livrai-nos de todo e qualquer mal. Amém. Porque teu é o reino, nos céus e na terra. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém! Que assim seja! Cristalzinhos de luz, seres abençoados, lindos e iluminados. Então, terça-feira... Hoje é terça. Quinta-feira vai ter live. A partir das 8, eu falo a partir das 8, não falo 8, porque pode ser que eu atraso por motivos de janta. De novo. Motivos de janta é o maior atraso, vocês não têm noção. Amém. Muita luz, muita gratidão por vocês terem ficado até aqui. Eu espero ter podido é ótimo. Eu espero ter ajudado vocês com o que me coube de informação
Eu respondo vocês com base no que eu tenho conhecimento e não vou deixar de buscar informações para poder estar podendo ensinar mais, ajudar mais, aprender mais e tá cada dia mais caminhando com a missão que eu tenho. Então, um beijão no coraçãozinho de vocês. Eu vou dar um zoom. Vou dar um zoom. Um zoom na minha carinha linda pra mim. Eu dar um montão de beijo pra vocês. Então, até amanhã.